A Barciano Raiz deve ter, que é a Sanepar. Cara, não tem. Não tem Sanepar? Eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas. Primeiro que, assim, eu tenho um pouco de preocupação em relação a como essas empresas de saneamento vão ser afetadas com base no marco legal do saneamento que foi aprovado. Eu acho que essas empresas vão precisar de grandes investimentos. Algumas falam que elas já cobrem, tá, o marco. Mas, cara, sabe quando você tá com a pulga atrás da orelha? Eu acho que não cobre. Sim. Acho que vai precisar de grandes investimentos, e grandes investimentos significa poucos dividendos. A gente vai ter que investir bastante, o acionista vai ficar em segundo plano. Exatamente. Né? Então, assim, eu não me sinto confortável, eu não tô vendo com bons olhos essas empresas nesse momento, não. Para entrar numa empresa dessa, precisaria de uma margem de desconto muito grande. Eu não vejo isso ainda. Eu acho que tem empresas que têm condições de beneficiar mais do que as de saneamento. Então, vou te dar um exemplo. O Unipar, que vende, né, o cloro para essas empresas, provavelmente vai se beneficiar disso. Mas então, o que o pessoal vê hoje, né, a Unipar, R$110, mas ainda será uma boa para entrada? Muito caro. Ou já tá muito caro? Aqui na pandemia bateu, deixa eu até pegar aqui. Deve ter sido uns 50, não? Nossa, ela pegou, ó, há 6 meses atrás ela bateu 79. Pois é. E agora 110, né? E pagando dividendo, né? E pagando dividendos. E ela desceu pagando dividendos. Foi, mas assim, cara, eu acho que são empresas que precisam ter um pouco mais de atenção, sabe? Não sei. Eu acho que precisa entender melhor o marco, ver se essas empresas estão atendendo 100%, porque, cara, vai ser investimento alto. E tem um movimento também de alguns municípios assumindo concessões. Entendi. Então, a empresa está assumindo essas concessões ou fala, eu vou fazer um investimento próprio em vez de ficar na mão dessas empresas. Então, cara, tem que ficar atento. Eu acho que tem grandes mudanças aí pela frente. Quem tiver posicionado nessas empresas precisa acompanhar de perto. Acompanhar de pertinho para não dar nenhum problema, né? Com certeza. Mas o Jean, agora o pessoal tá comentando. Galera, comentem aqui. Perguntaram um monte de vezes. É o Santander, Banco Santander. Cara, Santander eu acho muito, muito bom. Muito boa empresa. A gente está num momento onde a PDD, que é a provisão para devedores duvidosos e tal, né, subiu, né, no banco. Então o resultado não veio muito bom, mas já era esperado também. E aí o que acontece? Pessoal, o Bradesco aconteceu a mesma coisa, né? Então o pessoal começa a assustar, né? Pensando que a gestão agora acabou, que tá ruim, e é sempre a mesma conversa. São as narrativas que a gente estava falando. Sempre. As narrativas voltam, né? E essas narrativas trazem oportunidades. Então o Bradesco é uma empresa que é um banco que... O Santander, quer dizer. Desculpa, o Santander ele estabeleceu que já há muitos anos, né? É um dos poucos bancos internacionais que conseguiu jogar o jogo brasileiro e tem se saído muito bem, crescendo, né? E precisa mandar dinheiro também para a matriz. Então, é uma empresa que vai ter que pagar dividendo, né? Então, eu acho que o Santander hoje é uma empresa que, nesse patamar de preço, é uma empresa que vale a pena ser estudada. Compensa dar uma olhada. Eu acho que é uma empresa que vale a pena estudar. Esses preços que ela tá no momento e caindo aí, esse preço de região de 14, né? Tá 14 alguma coisa, não é isso? Ela tá, 14,74. Pois é uma região de preço que tá muito atrativo. E, novamente, você vai ter que ir contra a manada, porque a galera vai falar que tá péssimo, o PDD aumentando, não sei o quê, vai ficar talvez 1 trimestre, 2 trimestres, cara. Você quer um pior cenário de PDD do que da pandemia, cara? É, verdade. Passou. Entendeu? Já passou, exatamente. Passou, depois os caras revertem isso aí. Então é uma previsão, não quer dizer que isso vai ser concretizado, né? Então, por isso chama previsão devedores duvidosos, né? Então eles fazem uma provisão no caso de ter perda. Então eles estão provisionando que aconteça uma perda, mas isso pode se tornar realizável ou não. Né? Na grande maioria da pandemia depois foi revertido. Então, assim, eu acho que é ter paciência, porque é um cenário que depois a gente vai conseguir reverter. Eu acho que é aquele negócio. Você volta lá naquela questão do cartão de 10 furos. Ela é uma das 10 empresas que poderiam entrar. Dá pra olhar lá, né? Jean, fala a sua visão sobre TRPL4 nos preços atuais. Abraço, Luan e Jean.
Vamos lá, a TRPL, cara, é uma excelente empresa, né? Atua num setor muito perene, que é o de transmissão. Só o que aconteceu? Todo mundo estava acostumado com o TRPL pagando bons dividendos. Sim. Né? E muita gente entrou nisso e tal, e ok, é uma empresa perene, tem um histórico. É uma das poucas empresas que nunca teve prejuízo, sabia disso? Caramba. Nunca teve prejuízo. E aí, na época das concessões ali da Dilma, daquele rolo de 2016, ela foi indenizada, tá, por algumas concessões lá daquele rolo da medida provisória da Dilma. E aí ela recebia uma indenização, né, que foi distribuída ao longo dos anos. Né? Então a ANEEL, que é o regulador, ela foi distribuindo essa indenização ao longo do tempo. Só que agora ela falou assim, não, nós vamos revisar essa indenização, tá? Que é RBSE. Nós vamos revisar essa indenização e nós vamos precisar alongar essa indenização. Então, se você tinha aquele fluxo de caixa que você estava pensando que você ia receber no ano tal, não, nós vamos ter que fazer isso aqui e, então, consequentemente, vai cair. E aí, cara, novamente, os analistas, a empresa não sei o que tá ruim, que blá blá blá, que nananã. Ô Luan, a minha visão é completamente o contrário. Eu acho que foi um grande acontecimento para a empresa. Acho que foi ótimo, porque tirou a empresa da zona de conforto. Porque você está com o dividendo que é uma indenização. Não é um dividendo muito saudável, né? Exatamente. A empresa tem que se pagar. Exatamente. Então, assim, a empresa saiu da zona de conforto dela, tá entrando em concessões, seja via Brownfield ou Greenfield, que é projetos de licitação ou M&A, né? E aí, cara, ela tá indo para essa linha, procurando formas de rentabilizar, de aumentar o portfólio dela. E eu assisti a teleconferência dela, que foi bem interessante, onde ela está pedindo, inclusive, revisões de melhorias em ativos que ela foi fazendo ao longo do tempo. E essa revisão vai dar um valor gigantesco que eles vão ter que pagar, que a ANEEL vai ter que pagar para ela. Porque eles têm direito a esse tipo de revisão. Então, tipo assim, você tem lá uma torre. Você fez uma melhoria na torre, isso não estava previsto no contrato. Então, eu anoto aquele gasto que eu tive ali e jogo depois num processo de revisão. Então, eles conseguem aumentar o faturamento com base nessas melhorias que foram fazendo. E é um valor grande, cara. Se não me engano, alguns milhões de reais lá que daria de aumento dessas revisões de melhorias. E aí, cara, além deles terem saído dessa zona de conforto, né, apresentaram os resultados agora, e muita gente falou assim, pô, cadê o dividendo? Por que essa empresa não pagou o dividendo? Né? E a minha visão é prudente que ela não pague nesse momento. Seria surpresa para mim se ela pagasse. Porque ela tem uma política, e é muito importante que as pessoas leiam as políticas das empresas, né? E a política dela de distribuição de dividendo, ela fala 75% do lucro regulatório, desde que nós estejamos com a dívida líquida EBITDA abaixo de 3. Não sei se é 3 ou 3,1. Mas o que acontece? Ela está acima de 3. Então ela não pode pagar. Entendi. Ela não pode pagar. Não é prudente a empresa pagar. Então, assim, calma. A empresa está passando por um momento de reestruturação, mas ela tem um grande negócio, bem administrada, já está aí há décadas, né? E não existe, Luan, empresa que vai crescer para sempre. É impossível, senão ela vai dominar o mundo. Né? Toda empresa vai ter altos e baixos. A questão é a gente ver como a administração vai lidar com essas situações. E eu acho que a resposta da Transmissão Paulista para essa situação que ela está vivendo tem sido positiva. Então eu não espero que ela pague, eu espero inclusive que ela reduza essa alavancagem um pouco, né? Ou às vezes nem reduz, mas pelo menos entra e ganha alguma concessão, faça um processo de M&A também, mas que depois lá na frente a gente vai ter um retorno muito positivo em dividendos. Né? E as pessoas também ficaram acostumadas, não só na transmissão como na Taesa, com esses aumentos que a gente teve, de IPCA, de GPM. Cara, isso não vai se repetir. Né? Então aqueles resultados que você viu, com distribuições muito altas, dificilmente a gente vai chegar nele de novo. Então é uma outra realidade. Né? Para quem tiver paciência
eu acho que é uma empresa que vale a pena aprofundar. Até falando de múltiplos, se não me engano, hoje, pela cotação que ela tá abaixo do valor patrimonial da empresa. Vamos ver A agora. Transmissão Paulista. Quanto que tá? Deixa eu ver, ela tá custando 22,96. Ela está abaixo do valor patrimonial, tá 0,94. Pois é, abaixo do valor patrimonial. Então, assim, são algumas coisas que saltam os olhos. Mas, de novo, você nunca vai comprar uma empresa se tiver barata, se tiver tudo beleza, se tiver todo mundo falando bem dela. É. Você sempre vai ter que pensar de uma forma contra-intuitiva em relação às outras pessoas. Porque, Luan, se todo mundo pensasse da mesma forma, estaria todo mundo rico, né? Verdade. Não é? Então a gente tem que tentar pensar um pouco fora da caixa, diferente dessas pessoas que estão se colocando, e para isso é importante você acompanhar as empresas. Então, tem alguns pontos de gatilho, não me preocupa de forma alguma, eu acho que a administração vem fazendo um bom negócio, e eu acho que talvez aí o ano que vem, talvez a partir do meio do ano que vem, vai estar pagando bons dividendos também, tá? Você acha que compensa, né? Compensa. Compensa estudar bastante. Eu acho que compensa. Vale a pena estudar. A GF Mais que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.